E que alegria saber que você me recebe aí na sua casa também, para a gente falar sobre o Evangelho dessa quinta-feira. Evangelho que hoje traz uma das declarações mais fortes e impactantes de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase pode parecer enigmática à primeira vista, mas ela carrega um poder imenso. Jesus está dizendo com todas as letras que ele é eterno, que ele é Deus, que estava com o Pai desde sempre. Isso mexeu com os judeus na época, tanto que eles pegaram em pedras para atacá-lo. Mas sabe o que eles mais se incomodavam? Era Jesus afirmar que quem guarda sua palavra jamais verá a morte. Imagina escutar isso numa sociedade marcada pela lei, pela tradição, pelo medo do erro. E de repente vem alguém dizendo, olha, a morte não é o fim. Se você confiar na minha palavra, vai viver para sempre. É uma promessa que desafia tudo, mas também traz uma paz profunda para quem crê. Hoje, a gente pode se perguntar, que palavra tem guiado a minha vida? A palavra de Deus ou as vozes que me jogam para baixo? A promessa da vida eterna ou o medo do fracasso, da perda, da morte? Jesus nos convida a confiar nele, porque ele é antes de tudo. Ele é acima de tudo. E quem caminha com Jesus, mesmo que enfrente pedras no caminho, nunca está sozinho. Nunca é o fim. Então, bora começar esse dia lembrando que temos um Pai que é eterno, que está presente e que quer nos dar vida de verdade. E não é uma vida qualquer, não. É uma vida plena que vence até a morte. Então, vamos junto tomar o nosso café. E desta vez, quem vem conversar comigo é o irmão Alisson Duarte, missionário redentorista. Pode entrar aqui. Primeira vez aqui no seu café. Isso. Um ótimo dia. Obrigado. Pode ficar à vontade aí para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Um bate-papo interessante, né? Vou servir um cafezinho. Você aí de casa, vai lá. Pode pegar aí a xícara pra gente servir. Você de casa vai lá também, pega seu café pra gente começar essa manhã conversando aqui direto do Santuário de Trindade. Irmão, quero começar entendendo o seguinte, o que significa essa promessa de que não veremos a morte se crermos na palavra de Jesus? Bom dia, né, para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Falar sobre a morte sempre foi e é um desafio para muitas pessoas, né? Mesmo nós tendo essa certeza que nós herdamos de Jesus, falar sobre a morte sempre é um desafio muito grande porque gera nas pessoas uma dúvida, um medo, né? Uma incerteza. Naquele tempo não era diferente, porque essa perspectiva da vida eterna era algo apresentado por Jesus, né? Era algo que não era passado pela lei. Então se tinha essa ideia, né, de condenação eterna. Então quando Jesus ele afirma essa ideia de que quem crer nele nunca morrerá, ele não se trata de uma ideia física do corpo, mas ele se trata de uma ideia da alma, de eternidade da alma, né, de salvação da alma. Então ele traz essa inovação que gera esse desconforto naquilo que se acreditava que era a lei. E por que é tão difícil, foi tão difícil para aquelas pessoas entenderem o que Jesus estava falando? Tanto que pegaram até em pedras para atacá-lo. Por que Cristo incomodava tanto? Olha, hoje para a gente falar de Cristo é algo muito natural. Nós somos uma sociedade que ela vive à luz dessa ideia do cristianismo. Nós vivemos à luz dessa ideia, né, que já veio para a gente preparada, né, mastigada. Naquele tempo as pessoas elas não tinham essa noção que nós temos hoje. Elas não tinham um estudo, elas viviam à espera de um Messias e quando esse Messias veio elas não entenderam, elas não conseguiram enxergar esse Messias. Então tudo aquilo que elas acreditavam, né, toda aquela ideia do Messias que elas acreditavam, quando veio para elas, elas não conseguiram perceber. Porque a ideia de um Messias para o povo judeu era muito diferente da ideia que foi apresentada por Jesus, né? Era uma ideia de que um rei, de um rei que vinha, né, separar os seus, era a ideia de um rei que vinha selecionar os seus, né, e os outros estavam condenados. E Jesus ele mostrou bem diferente, a gente pode ver, né, acompanhando os evangelhos, essa diferença que Jesus apresenta, uma ideia de um Deus que não está acima de todos, mas está com todos, né? Que caminha com todos. Então esse Deus que ele apresenta essa dinâmica de vida, né? De salvação, que é colaborativa, né? Que nós contribuímos para essa salvação, para essa nossa salvação, ela incomoda, porque ela nos obriga a sair da nossa zona de conforto e trabalhar juntos pela nossa salvação. Muito bem. E o que significa para a gente guardar a palavra de Jesus? Porque ele diz, quem crê em mim, quem crê na minha palavra, jamais verá a morte.
Como que a gente faz isso nos dias de hoje? Como que hoje a gente pode guardar e viver aquilo que Cristo nos ensina? Olha, naquele tempo as pessoas elas viviam, né, por uma organização da lei, né, e do Estado. Era algo relacionado ali de forma muito íntima, né, se vivia isso. Então se vivia sobretudo a lei. E quando a gente fala lei aqui, não é lei no sentido de normas, né, como a gente tem ali no sentido social, mas de leis que regem a vida e que determinam a vida, né? Então quando a gente começa a trabalhar aquilo que Jesus fala, é que a palavra de Deus ela não pode estar abaixo dessa lei, porque normalmente essa lei ela era excludente. E a palavra de Deus ela nunca é excludente, ela é inclusiva, né? Ela inclui as pessoas, né? Então a lei ela excluía algumas minorias. A gente acompanha no Evangelho, nos Evangelhos, algumas minorias que eram excluídas, né? Idosos, deficientes, aleijados, viúvas, né? Então a lei ela excluía essas pessoas, né? E Jesus ele faz diferente. Ele mostra que a palavra de Deus, que a Trindade, ela inclui essas pessoas que são as preferidas de Deus. Então, para a gente viver essa palavra hoje em dia, é um desafio muito grande, porque a nossa tendência sempre é excluir quem não faz parte do nosso meio. A nossa tendência sempre é priorizar quem faz parte do nosso meio e considerar outros que não fazem parte como não dignos de participar desse banquete que é gratuito dado por Deus. E é um desafio muito grande a gente entender que não parte daquilo que eu acredito e daquilo que eu defendo, mas de Deus, né? Então, viver a palavra de Deus ela é um desafio por isso. E viver a palavra de Deus também me gera um compromisso e uma obrigação de seguir aquilo que Ele me pede, né? Aquilo que Ele me convida a viver. Não é algo impositivo, né? Diferente da lei, que é uma imposição. A palavra de Deus ela é um convite à vivência, né? Que me gera esse compromisso enquanto cristão de vivenciar isso que Ele me pede. Vivenciar com Ele aquilo que Ele me pede. E dá trabalho, porque a gente precisa se esforçar para trazer para perto aquela minoria, aquela pessoa que é vulnerável, aquela pessoa que muitas vezes me incomoda, né? Especialmente os mais vulneráveis, né? Quando a gente vai olhar um mendigo, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, aquela pessoa pode estar ali na frente da minha empresa me atrapalhando. Como é que eu amo aquela pessoa? E é isso que Jesus nos convida a fazer. E é um desafio muito grande, né? A gente é condicionado pela nossa vida a amar pessoas que fazem parte ali do nosso e que são círculo. parecidas comigo. Isso, que normalmente são ali do meu estilo, que não me desafiam, que não vão contra aquilo que eu acredito, que não vão contra aquilo que eu prego, né? Então, amar uma pessoa que ela não faz parte do meu círculo de amizade, que ela não vai contra aquilo que eu quero e que, sobretudo, eu não convivo diariamente, é um desafio muito grande. E isso é a dinâmica de Jesus, porque amar quem eu convivo é muito fácil, né? Isso não é um desafio cristão. Se amar uma pessoa que tem a mesma fé que você, que tem os mesmos costumes, que tem os mesmos comportamentos, é muito mais fácil do que amar, por exemplo, alguém que tem outra fé. Como a gente discrimina, né, aquelas pessoas que têm outra fé. E não é isso que Jesus quer de nós. E a gente às vezes erra muito nessa questão, né, de amar, porque a gente é muito ligado a essa ideia do amor enquanto algo humano, né? Amor, quando não me desagrada, né, no sentido humano, né, quando ele me desagrada, eu excluo. A dinâmica de Jesus é diferente, porque por mais que a pessoa me desagrade, como cristão, eu não sou chamado a deixar de amar essa pessoa, né? E amar vai aqui correção, querer bem, né, respeito, a integridade e querer caminhar com ela para a eternidade, para a salvação, né? Nessa ideia de que nós trabalhamos juntos, né? De que nós trabalhamos pela nossa salvação juntos e juntos chegaremos a Ele, né? Então tem esse desafio também, e amar nessa parte prática é muito mais desafio, né, do que só falar. Exatamente. Tem muita gente que inclusive conhece a palavra, mas não consegue guardar no coração. Então fala pra gente sobre a diferença entre a gente ouvir, entender e viver a palavra. São coisas diferentes, né? E tá aí a diferença. Isso. É como a gente volta no Evangelho, né? Viver a lei, seguir a lei à risca, ela corre um grande risco, né, de excluir a palavra de Deus. Porque, sim, eu entender, eu conhecer, eu ser um livro, né, de leis é muito fácil, porque isso não me exige a prática, né? Então, eu posso aqui vir, por exemplo, te ensinar a fazer uma receita de um desses biscoitos, desses pãozinhos, tranquilamente. Mas a prática de fazer, se eu não tenho, eu não conheço, né? Da mesma forma com a vida. Eu posso conhecer a lei de Deus de uma forma muito
fiel. Profunda. Eu posso conhecer a Sagrada Escritura, como a gente ouve em alguns casos, de pessoas que elas falam versículos, falam passagens muito corretas. Mas e a prática dessa lei? Ela penetra o meu coração? A prática da palavra, ela penetra o meu coração? Porque o testemunho de Jesus, né, nessa semana que antecede a Semana Santa, ele é muito convidativo, né? A gente está fazendo ali um percurso, um itinerário com ele e às vezes a gente sente as dores, a gente faz algumas práticas, a gente faz nesse período da quaresma sacrifícios, mas que às vezes elas não tocam o meu coração. Então elas não atingem a minha vida. Então a palavra ela fica fora de mim, ela não penetra o meu coração. E a gente é convidado sempre a fazer o oposto, ouvir com os ouvidos, acolher no coração e trabalhar com as mãos. É o que o Papa Francisco sempre nos convida a fazer, né? Praticar aquilo que nós ouvimos. A Bíblia fechada, ela é um livro. Quando ela é aberta, ela é vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve gerar vida nas pessoas. É isso que Jesus ele trabalhava, né? Eu acho muito bonito quando a gente pega essas passagens de Jesus, que elas nos convidam a devolver a vida às pessoas. E nós somos convidados. Se a gente não pegar essa palavra e trazer para a vida, ela se torna ali letra morta, que não vai fazer diferença. Ou então, em muitas casas, ela se torna apoio de mesa, né? Só decorativo. Decorativo e acumulador de poeira. E não é isso que a gente quer. Isso. Hoje em dia as pessoas têm medo, né? Medo de errar, tem medo de perder e o medo de morrer. E a palavra de Jesus hoje, ela traz uma paz muito profunda, né? Como eu disse na abertura aqui do nosso programa, porque ela nos mostra que se a gente crê, se a gente entende, traz para a nossa vida, a gente não precisa ter medo da morte. O cristão não precisa ter medo da morte. Isso. E é interessante, né? Medo de morrer. A gente se detém tanto a essa ideia da morte enquanto finitude do corpo que a gente para de viver para refletir só da morte. E a morte no sentido de finitude do corpo, né? Como pessoas cristãs, a gente precisa entender que nós não somos apenas a matéria, né? Nós somos espírito, alma e corpo, né? Nós somos a junção de todas essas duas realidades, né? Espírito, alma e corpo, essas três realidades, né? Então a gente não é só matéria. Quando a gente fica com medo só da morte do corpo, a gente esquece da morte da alma e a gente não trabalha para a eternidade da alma. E a gente sempre fica com medo dessa condenação de Deus, né? Caminhar para o inferno, para a condenação eterna, e a gente esquece da vida. E a vida é todos os dias, a vida ela acontece todos os dias, né? A experiência da morte é algo que a gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe como vai ser, cada pessoa tem a sua experiência da morte. Mas se eu sou cristão, se eu acredito em Jesus, aquele que me fala da vida, daquele que me fala da eternidade, daquele que me fala da salvação, por que me deter em um evento que eu nem sei e eu nem tenho controle sobre ele, se eu acredito que eu vou estar com ele? Se isso não me consola, né, eu não sei mais o que a gente, enquanto cristão, pode querer como consolação. É incrível, né? Porque a gente é tão apegado à morte, mas Cristo não falava de morte, ele falava de vida. De vida. Era justamente isso, né? E como que essa palavra de hoje ela pode nos encher de esperança? Especialmente aquela pessoa que está nos acompanhando agora, que está passando por momentos de dificuldade, está cansada, está sendo desafiada, seja por um problema familiar, seja por um problema de saúde. Como que essa palavra de hoje ela pode trazer paz, ela pode consolar essa pessoa? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente faz uma leitura da palavra de Deus é que como seres humanos, como pessoas, né, por mais que nós tenhamos a nossa fé, por mais que nós acreditemos, a gente não é isento de realidades difíceis, né, realidades que nos tocam, de dificuldades, de sofrimentos, de decepções. Tudo isso a gente não é isento. Bom seria se fôssemos, né? A promessa de Jesus nunca foi essa, né? Isso faz parte da nossa condição humana. Agora, a forma como eu encaro esses desafios enquanto cristão, isso sim é o meu diferencial enquanto cristão. Porque eu sei que enfrentando todos esses desafios, enfrentando todas essas dificuldades e realidades com alguém que eu acredito, o peso se torna mais leve, né? A gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Eu não sei a realidade de quem nos acompanha, eu não sei a dificuldade de quem nos acompanha. Só que a gente às vezes se prende tanto no problema, né? A gente se detém tanto naquela realidade que a gente esquece de observar o todo e Deus agindo no todo, nas pequenas ações. Porque às vezes no dia a dia da nossa vida, Deus ele nos fala tanto,
e nos fala muito através de pessoas, através de imagens, através de mensagens, através de uma canção que às vezes você nem espera. É Deus falando. Só que a nossa dureza de coração e a nossa insensibilidade é tanta que a gente não percebe Deus agindo no nosso meio. Então, para quem passa por esses problemas, ouvindo à luz dessa passagem de hoje, é entender. Jesus, Ele não nos promete a isenção do sofrimento, mas Ele nos promete que está conosco nas dificuldades da vida, que está conosco nos caminhos da vida e que nós não estamos sozinhos. E é tão bom quando a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem aquele que nos dá a vida. E a gente às vezes esquece disso, né? Que a gente tem ao nosso lado aquele que nos dá a vida. Que é o mais importante de tudo, né? Que é o mais importante. Só que a gente se detém em que, às vezes a gente volta na lei, que a gente não é merecedor de estar com Ele, que isso é o pior, né? Uma coisa é aquilo que eu acredito, outra coisa é aquilo que as pessoas me fazem acreditar. Muito bem. A gente vai continuar esse nosso bate-papo. Agora eu convido você a, ainda nesse assunto, né, conhecer uma história muito interessante. Um momento de dificuldade, nem sempre a gente consegue compreender de imediato o propósito de Deus, né? A despedida da vida terrena causa muita tristeza, mas é preciso seguir em frente e a fé pode ser o caminho para essa retomada. A história da família Heiser é um exemplo disso. Em meio à luta contra uma doença grave, eles entenderam que a morte é uma parte do processo para a cura eterna e também para o renascimento perante Deus. A Ana Luísa Abreu vai contar essa história para a gente. Acompanhe. A Luciana e o Eugênio desejavam muito formar uma família. Foi então que, aos 3 meses, o pequeno Alexandre foi adotado e iluminou a vida desse casal. Pouco tempo depois, aos 6 meses, foi a vez da Rafaela também ser adotada e abençoar por completo esse lar. Mas em 2014, tudo mudou. A Rafaela descobriu a leucemia e lutou muito contra a doença, mas veio a falecer, deixando todos arrasados. Ela lutou durante praticamente 6 anos contra essa doença. E ela chegou a fazer o transplante de medula óssea, mas a doença voltou novamente. Teve um período, fala assim, curto da passagem dela aqui com a gente, mas foi um período de muito ensinamento, de muito amor, né? Aonde ela passou, ela deixou a sementinha plantada. Veio por uma missão, e essa missão dela foi muito bem cumprida. E ela era assim, era uma pessoa iluminada. Ela conseguia enxergar muito além do que a gente enxergava. Após o falecimento, em 2018, a Rafaela ainda continuava ajudando muitas pessoas através do próprio exemplo. Para os pais, ela é um verdadeiro anjo. Ela passava de uma energia fora de série. Ela já chegava, parece que a pessoa que estava ali mudava, né? Oi, Rafa, tudo bem, Rafa? E assim, era impressionante ver como ela cativava as pessoas. Ela conseguiu mostrar para a gente que existe uma outra dimensão no mundo que a gente não enxerga, mas as pessoas estão presentes. O Alexandre conviveu com a irmã por muitos anos e sempre foram muito ligados. Esse amor é tão grande que ele escreveu um livro para ela. A gente era bem pequenininho, a gente brincava e tudo, e ela usava óculos. Teve um período que ela passou a usar óculos, eu não usava. Aí ela ia para a escola e deixava óculos na escola lá, por causa que ela falava que princesa não usa óculos. Aí eu ouvia isso, minha mãe chamava ela de princesa, né? E aí ela falou princesa não usa óculos e deixava o óculos na escola, falava que não ia usar. E aí eu escrevi o livro A Princesa que Usa Óculos para ela, que a partir desse livro, para incentivar ela a usar o óculos. Aí ela, para realmente mostrar que princesas também usam óculos, e aí era essa a relação que a gente tinha. Eu escrevi esse livro ali, sentado lá fora, e ela leu, e a partir daí ela deu mais valor pro óculos dela. Já se passaram 6 anos que a Rafaela partiu desse mundo. E desde então, a família Heiser tem aprendido dia após dia a conviver com o luto e superar
essa saudade que tanto dói. Eles aprenderam a seguir em frente através da fé em Deus e em Nossa Senhora, com muita união, esperança e amor, que tem feito toda a diferença. Hoje eles enxergam de forma diferente a vida e tudo o que enfrentaram juntos. Com a confiança em Deus, eles sabem que a Rafaela ganhou a cura eterna e está em um ótimo lugar. E eu sempre rezando, pedindo a cura. Aí eu te pergunto, Deus deu a cura para minha filha? Deu. Ele deu a cura eterna para ela. Não foi aquela cura da matéria. Eu falo, a palavra morte é muito forte, mas ela renasceu para Deus. Acho que isso mostrou para nós que foi a verdadeira cura que ela teve, a cura eterna. O ser humano ele é muito egoísta. A gente não quer largar o que é da gente. E Deus sempre foi desprendido disso. Você pode ver que ele sempre falava que a gente tem que viver no que é simples e o que é humano. E isso ele ensinou a gente a passar. Depois de um tempo, eu comecei a perceber, eu queria esquecer tudo que tinha acontecido. Por um tempo, assim, eu queria que nada daquilo tivesse acontecido, eu queria esquecer os momentos ruins que aconteceram. E depois disso, depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que eu tinha que, na verdade, ressignificar tudo que aconteceu. E que pegar só os momentos do passado que foram bons e que refletiram em algo positivo para mim hoje. O Pai Eterno está tão presente na vida dessa família que o pequeno Pedro José é a resposta de amor que todos eles precisavam. Antes de partir, a Rafaela pediu aos pais um irmãozinho para que a família ficasse recheada de amor e da presença de Deus. Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que história incrível, né? Que história emocionante também e que nos ensina como a fé é capaz de nos ajudar a enfrentar esse período de luto, né, irmão? Isso. A gente vendo aqui o VT e recordando algumas situações e histórias, né? Falar sobre a morte sempre gera esse incômodo, né? E principalmente quando a gente pensa em eternidade, porque a gente tem uma ideia em nossa, assim, meio que inconsciente, de que eternidade não é a continuação da vida, né? A gente pensa muito assim, acabamos aqui e vamos iniciar lá. E é interessante que quando a gente, à luz da palavra, né, à luz do convite de Jesus, nós somos convidados a iniciar a eternidade aqui, né? Parece assim meio confuso. A gente já está vivendo a vida eterna. Isso, parece assim meio confuso na nossa cabeça essa ideia, né? Mas como que a gente está vivendo a eternidade? Porque a eternidade não é após a morte. Só que nós somos convidados por Jesus a iniciar esse paraíso, né, nessa linguagem mais popular, aqui, né? E é difícil a gente iniciar esse paraíso aqui quando a gente convive com essas diversas realidades, né? Porque a gente acredita que viver a eternidade é viver aquilo que a gente acredita, né? A gente determina como é, né? Isso às vezes é até confuso porque a gente determina segundo o nosso gosto pessoal e às vezes a gente nem observa aquilo que a igreja orienta, aquilo que a igreja ensina sobre a eternidade. Então, a partir do nosso gosto pessoal, do meu gosto pessoal... Como é que eu quero que seja a minha vida eterna? Isso, eu determino como que é, né? E aí eu penso que eu posso fazer tudo o que eu quero aqui, porque lá na eternidade eu vou ter essa garantia de salvação, né? Sem começar a trabalhar aqui. Que o convite de Jesus é isso, né? É aquilo que a gente vê na vida de Jesus, seguindo o Evangelho. Para a gente finalizar, continuando ainda falando de amor, né?
como o Pai Eterno nos ama. E aí, eu separei aqui, que está escrito lá no Evangelho, quem guardar a minha palavra será salvo, né? E ele não disse, quem for perfeito viverá para sempre. Isso nos mostra muito sobre como o Pai Eterno nos ama, apesar das nossas falhas, né? Isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa falha, ela nunca pode ser justificativa para me distanciar de Deus, me distanciar do Pai Eterno, né? As nossas falhas, os nossos erros são aquilo que fazem quem nós somos. A gente não tem essa perfeição garantida. Deus não quer isso de nós, nem quer. Nem espera isso. Nós temos a potencialidade de nos assemelharmos a Cristo. Nós somos convidados a nos fazermos. Nós somos imagem e semelhança dele e buscarmos sempre essa definição de imagem e semelhança dele. Lembrando que nós nunca seremos perfeitos, porque perfeito só Deus é. Né? Então a gente nunca vai alcançar essa perfeição. Só que nós temos a potência de nos assemelharmos a essa imagem de Deus. Né? Então nós somos convidados todos os dias a organizar, né? A trabalhar essas nossas imperfeições e nos assemelharmos mais nele. E essas imperfeições elas são ali buscadas, né? A semelhança com Deus, sobretudo na capacidade que nós temos de amar. Né? A capacidade de amar é aquilo que nos configura a Deus, porque Deus é amor. Né? Deus é amor. Então nós temos essa capacidade, o que nos difere dos animais, dos objetos. Né? Eles não têm essa capacidade de amar como nós temos, que é uma capacidade racional. Né? Nós temos essa capacidade e dentro dessa capacidade é o nosso desafio, porque eu não devo amar só quem eu quero. Como cristão, eu sou chamado a amar quem é diferente de mim, quem não prega como eu, quem não acredita como eu, quem não é como eu, né? Então, dentro da minha consciência, eu sou convidado a me assemelhar a Deus dentro dessa capacidade de amar. É o nosso desafio enquanto cristãos. Maravilha, muito obrigado, irmão, por ter vindo tomar esse café aqui com a gente. Volte mais vezes. Sei que está corrida a vida, né? Vai lá para a Vila São Cotolengo agora. Isso. Você não sabe, mas o irmão Alisson, ele é diretor do centro de ensino ali que fica na Vila São Cotolengo, né? Isso, eu vou aproveitar nessa deixa que o Will me deu, né? Nós trabalhamos na Vila São Cotolengo, nós somos um grupo, né, de diretores, né? Somos 4 diretores, 3 irmãos e uma irmã, né? 3 missionários redentoristas e as filhas da caridade que compõem, né, esse trabalho da Vila São Cotolengo, que a gente chama carinhosamente de Santuário do Irmão. E lá, assim, o Will que nos conhece, muitas pessoas também que nos assistem nos conhecem, a gente procura exercer na prática isso que a gente fala hoje. Né? Nós trabalhamos com pessoas com múltiplas deficiências que nem sempre elas entendem a profundidade daquilo que é falado. E observando a lei de quem a gente ouviu, né, de antigamente, a gente vive com as minorias. Né? E nós somos convidados todos os dias a atestar aquilo que Jesus nos convida, que é conferir a vida eterna, conferir a salvação por meio das atitudes. Então nós somos convidados todos os dias a fazer isso lá. Tá ali o que a gente chama de exemplo concreto, né? Daquilo que Deus nos quer. O que a gente falou aqui durante todo esse café da manhã é justamente o que é feito ali na Vila São Cotolengo. Fica o convite também, você que vier até o santuário, vá lá conhecer a vila. Tenho certeza que você vai gostar bastante do trabalho que é feito. Obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Vou deixar a senhora ir trabalhar. Obrigado.